Estamos ao vivo para mais um Passeicast, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo. E hoje o nosso tema é um tema que ele vai ser muito especial, porque eu quero falar um pouco para vocês. Vocês sabem que amanhã vamos estar a 100 dias de um dos vestibulares mais concorridos do país, que é a FUVEST. E como o nosso foco aqui é fazer com que você consiga alcançar o seu objetivo de estudar na melhor universidade da América Latina, que é a USP. Então hoje a gente vai abordar aí o que a gente tem que fazer durante esses 100 dias para que de fato você consiga alcançar aí a sua aprovação. Milton, dá tempo? De cara eu já falo, ó, dá tempo, tá bom? Ah, Milton, eu fui procrastinador safado durante todos esses dias, dá tempo? Dá tempo. Tá? A gente vai abordar aí algumas estratégias que podem fazer com que você otimize aí o seu tempo, otimize esses seus estudos de forma que faça com que você alcance de fato o seu objetivo na prova da FUVEST, que você tenha lá uma nota significante que seja capaz de fazer com que você de fato consiga passar aí na tão sonhada prova da FUVEST, beleza? Primeira coisa, estamos aí há 100 dias, ou se você quiser, há 100 noites, e mais precisamente há 24 mil horas. Porque eu gosto muito de falar sobre as horas, porque às vezes a gente não tem muita noção, né? Só que assim, Milton, tem 24 mil horas, parece que é muito, só que não é. Dessas 24 mil horas, pô, você tem que tomar banho, você tem que se alimentar, você tem que assistir aulas, você tem que fazer uma pá de coisa que vão te consumir tempo. E aí, olha, numa configuração básica aqui, se você estudar bem, você vai estudar durante esse período umas 1.200 horas. Você vai ter de fato disponível para se dedicar ao estudo. E essas 1.200 horas, elas podem ser decisivas para a sua vida. Por isso que é muito legal você se organizar. Se você tiver esse controle de fato falar, putz, ó, eu tenho uma carga horária específica até a prova. Se eu conseguir cumprir essa carga horária, poxa, você vai ter um diferencial gigante. Então tenha já isso em mente, assim, tipo, tenha um organograma, pelo menos mental, de saber que você, durante estes 100 dias, se você tiver muita disciplina, se você conseguir cumprir exatamente as tarefas que você vai se colocar aí predisposto a cumprir, a ponto de, a hora que você chegue de fato no dia do vestibular, você consiga ter cumprido todas aquelas tarefas durante esses 100 dias, serão 100 dias que vão mudar a sua vida, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa, Milton, dá tempo? Eu não estudei direito, aconteceu a pandemia, eu fiquei lá, tipo, folgadão em casa, a gente fica com aquela sensação de que não consegue render porque a gente está em casa, parece que é férias e tal. Dá tempo? Olha, eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que sim, dá tempo. Só que também eu tenho uma má notícia, viu? A má notícia é que eu, sinceramente, acredito que as pessoas que conseguiram se adaptar com muito mais facilidade a essa questão de ensino à distância, essa questão de quarentena, por isso que eu abordo muito a parte da inteligência emocional, essas pessoas que tiveram a inteligência emocional para desenvolver essa capacidade de se adequar a esse ambiente, elas, cara, elas estão voando, sabe por quê? Porque quando você estuda presencialmente, o que você tem que fazer? Pô, você tem que acordar mais cedo, então você já tem o desgaste de ter que acordar um pouco mais cedo, tomar café, pegar de repente um ônibus, uma carona, até chegar lá na sua escola, no seu colégio, no seu cursinho. Aí você chega, você tem uma manhã inteira de aulas lá, que às vezes você não consegue, porque por mais que você esteja presente fisicamente, você mentalmente já está exausto de alguma coisa, às vezes você não consegue render o que você de fato renderia. E depois você tem todo o gasto energético de ter que voltar, de ter que fazer as outras atividades. Enfim, quando você está em casa, cara, você consegue aumentar o seu período de descanso, porque, pô, imagina aquele cara que tinha que acordar 5 horas da manhã lá para de repente pegar um ônibus, fazer todas as coisas para conseguir chegar
no colégio, no cursinho. Esse cara, ele hoje pode acordar um pouco mais tarde. Por quê? Porque hoje é virtual, ele acorda, toma um café, às vezes toma um café já assistindo a aula, muito mais confortável, ele consegue se adequar com muito mais facilidade, ou seja, ele tem já uma facilidade. Se ele consegue usufruir dessa facilidade, ele vai voar. Por quê? Porque essa quarentena proporcionou para a gente o que a gente chama de flexibilidade. Então, muitas vezes você consegue assistir a aula no horário que você quer, porque a aula está gravada. Você consegue, de repente, adiantar o tempo a velocidade, aliás, da aula, porque ela está gravada, você consegue adiantar a velocidade, você consegue aumentar a sua produtividade. De repente, uma aula que tem 1 hora, você gasta 40 minutos, 30 minutos, quiçá, entendeu? Para absorver aquele conteúdo. Então, se este indivíduo que conseguiu usar da inteligência emocional para se adequar ao estilo da quarentena para os estudos, cara, esse cara, ele com certeza ele vai arrasar na prova, tá? Então, se isso não aconteceu com você, se você foi aquele tipo de pessoa que, nossa, parecia que eu tava de férias, não conseguia, a hora que eu tava em casa, às vezes, sei lá, tipo, ia fazer alguma coisa com os meus pais, ia, de repente, dar uma deitada, dar uma cochilada, via a hora que eu olhava, passava o dia inteiro. Então, assim, se você foi esse tipo de pessoa, agora é o momento para você se disciplinar e, de fato, focar no que é o seu objetivo, cara. Porque, ó, o ano tá terminando. A gente aí já tá em outubro, 1º de outubro, e daqui a pouco você ainda teve a sorte de que a FUVEST ela foi adiada. Então você ainda tem um período grande de tempo. Você tem um período de preparação que 100 dias realmente é um período assim que dá para fazer muita coisa, e a gente vai abordar tudo que você consegue fazer nesse período, beleza? Esse é o nosso objetivo aqui. Então, como recado inicial, se dá tempo sim, e é por conta disso que eu vim fazer isso aqui, porque às vezes a gente fica ansioso, falando tipo, putz, faltam 100 dias, eu não consegui, e não vai ser agora que eu vou conseguir. Não, é agora sim. Se você quiser virar o jogo, é agora. E se você já está numa rotina acelerada, se você já está focado, já está disciplinado, usa essas técnicas que eu vou te mostrar, que aí, cara, aí você vai deslanchar, beleza? Aí a sua aprovação vai ser concreta. Vamos lá, então. O que eu faço faltando, então, 100 dias para a prova da FUVEST? Primeira coisa, você tem que focar nos assuntos que mais caem. Milton, eu tô cheio de matéria atrasada. Lá eu tenho meu colégio, eu tenho as coisas do colégio, eu tenho as coisas do cursinho. Faz tempo que eu não consigo colocar em dia. Tô cheio de matéria atrasada, eu tô com matéria acumulada. O que eu faço? Cara, sinceramente, pega essa matéria acumulada e coloca de lado. E aí foca toda a sua energia a partir de agora nas matérias que mais caem. Porque as matérias que mais caem, no final, elas vão somar praticamente 80% da prova da FUVEST. E se você tem domínio de 80% da prova, cara, você vai muito bem. Então, foca nas principais matérias que caem na prova. Milton, quais são as principais matérias que caem na prova da FUVEST? Bom, se você não sabe, pode dar uma olhada lá no meu Instagram, @profmiltonbarros, que você vai conseguir, lá tem um post que fala quais são as principais matérias, os temas mais recorrentes na prova da FUVEST. Mas para te ajudar, eu vou falar aqui também brevemente. Português, o que é importante para português? Cara, interpretação de texto. Português, interpretação de texto é muito recorrente na prova da FUVEST. E se você for um cara que consegue trazer esse ponto de vista da interpretação de texto aí de forma bem concreta, você consegue acertar muitas questões, beleza? Literatura. Foca em 3 principais temas na literatura: modernismo, realismo e naturalismo, ok? Principalmente modernismo. Matemática. Geometria plana. Geometria plana é tipo a certeza assim que vai cair. Parte de principalmente trigonometria, beleza? Foca bastante nisso.
Outra coisa, funções. Funções também sempre cai, sempre é recorrente, ok? Física, cara, foca muito em mecânica, principalmente na área da dinâmica, que também sempre é recorrente. Outra coisa que é muito recorrente, parte de eletricidade e ótica, beleza? Química, ligações químicas. Sempre cai questões sobre ligações químicas. Foca bastante nesse assunto. E a parte também de substância e mistura e a parte também de gases também é sempre muito recorrente, beleza? Parte de biologia, cara, fisiologia, cai muita questão de fisiologia. Estuda bastante essa parte. Outra parte que é muito recorrente, principalmente agora na atualidade, é a parte de ecologia, tá? Fica atento a isso. E de lei também genética, sempre vai cair alguma coisinha aí de genética. Principalmente nas questões que são um pouco mais elaboradas, um pouco mais difíceis. Então, se você consegue acertar essas questões, você já tem um diferencial. História, cara, Brasil República. Brasil República cai sempre, todo ano, assim. Brasil Colônia também estuda bastante, provavelmente tem questões aí recorrentes de Brasil Colônia. E a parte da história, assim, da antiguidade ocidental também é muito recorrente. Então, dá um foco nisso. Geografia, globalização, sempre cai, sempre cai. Se o meu irmão tivesse aqui, meu irmão que é um ótimo professor de geografia, ele ia falar como que eu vejo em globalização, o que eu uso de referência. Ele vai falar, o professor Milton Santos. Ou vê lá tudo do professor Milton Santos, ele é uma ótima referência, sempre recorrente também nas provas de vestibulares da FUVEST. Parte de geografia física também, muito importante, cai bastante na prova da FUVEST. E a geografia física, ela tem uma peculiaridade que ela é bem focada também na questão do estado de São Paulo. Então, se você quiser dar uma atençãozinha para a parte de geografia física no estado de São Paulo, pode ser um diferencial também. E a parte de inglês, Milton, o que vai vir aí em inglês? Inglês é aquela coisa, ele sempre traz ali um texto meio que jornalístico, né, um texto informacional, assim, e é basicamente sobre 3 grandes temas, ou é meio ambiente, ou é saúde, ou é tecnologia. Então, se você quer, assim, já garantir, assim, as suas questões de inglês, se habitue à leitura de textos jornalísticos destes 3 grandes temas. Com certeza, aí, se você focar nessas disciplinas que eu falei, você se tornar bem assim, o seu estudo direcionado nessas disciplinas, você vai ter uma alavancagem, assim, na sua nota que vai ser, assim, estrondosa, beleza? Vamos para o que interessa, então. Milton, você me deu as dicas aí das matérias que mais caem, mas a questão é que o seguinte, parece que meu dia não rende, porque putz, eu tenho que fazer as coisas do cursinho, do colégio, eu tenho que estudar para o vestibular, às vezes eu fico meio confuso nisso. Como que eu faço essa conciliação? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que, assim, estudo é diferente de assistir aula, tá? Então, quando você está assistindo aula, beleza, você está, tipo, tendo uma interação que vai te ajudar a alcançar aquele objetivo de ter uma performance melhor na prova. Mas não necessariamente você está estudando. O estudo é, de fato, quando você senta a bunda na cadeira e vai, por conta própria, tentar absorver todo aquele conteúdo, tá? Qual que é a melhor forma de estudar? Resolver exercícios, resolver questões. Essa é a melhor forma de estudar. Porque sabe o que vai acontecer? Quando você estiver lá na prova, o que vai acontecer com você? Você vai ter que resolver exercícios, você vai ter que resolver questões. E então, esse que vai ser o seu grande diferencial, entendeu? Como que eu vou conciliar isso, Milton? Poxa, separa. Por isso que eu falo que a organização ela é muito importante. Se você separar um cronograma que você fala, ó, putz, eu estou no colégio, eu tenho as responsabilidades do colégio. Beleza. Durante determinado período do dia, você vai se focar apenas nas responsabilidades do colégio. Depois, em outro determinado período do dia, você só vai se focar nas responsabilidades relativas à conquista do seu objetivo, de passar na FUVEST. E aí, você tendo essa separação, você consegue conciliar tranquilamente, beleza? Poxa, tem gente que estuda de manhã, trabalha à tarde, à noite e tal, e ainda consegue conciliar, ainda sobra tempo pra caramba para conciliar aí com os estudos. É tudo questão de organização, tá? Você tem que rever aí as suas prioridades em como está distribuída
a sua ocupação durante o dia? Porque às vezes você de repente está passando lá 2 horas no Instagram por dia e você nem se dá conta. Então é a questão de rever prioridades. Putz, 2 horas de estudo líquido é coisa pra caramba, cara. É coisa demais, assim. Tipo, 2 horas de estudo líquido, você tem aquela pessoa que já está com uma alta performance em estudos que faz. Então, precisa realmente rever assim a questão de prioridades. O que de fato você está priorizando na sua vida? Beleza, já falei de focar nas coisas que mais caem, você priorizar aquelas atividades que de fato vão fazer você conquistar seu objetivo. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a parte de técnica, tá? Durante estes 100 dias, você vai ter que ter uma técnica para otimizar esse seu processo de estudo. Qual que é a melhor técnica? Você fazer questões. Como que eu faço questões? Lembra que eu falei até um podcast passado que para você ter produtividade você precisa de uma coisa básica que se chama clareza, que quando você tem clareza você consegue vislumbrar de uma forma muito mais clara qual que vai ser o seu objetivo. Se eu consigo vislumbrar de forma mais clara qual que vai ser o meu objetivo, eu tenho na minha mente de uma forma muito mais clara o que eu tenho que fazer para alcançar aquele objetivo. Então é o seguinte, se você quer passar na FUVEST, você não vai resolver prova da Unesp, da Unicamp, do Enem. Você tem que resolver questões, tem que resolver provas da FUVEST. Por isso que o foco ele é muito importante, porque às vezes, cara, é 90% assim dos estudantes. O que eles fazem? Eles estudam para tudo. E quando você estuda para tudo, você não está estudando para nada. Então, se você não sentar na cadeira e falar, ó, é isso que eu quero, é essa a universidade que eu sonho para mim, é nessa que eu vou focar. Eventualmente, se você está estudando bem, é lógico que você vai passar em outros vestibulares também. Mas, assim, a probabilidade de você se especializar em uma banca e a partir do momento que você se especializa nela, você consegue ter uma nota muito maior, essa probabilidade é alta. Então, assim, se eu sou... Imagina assim, que eu sou um corredor de alta velocidade. Eu treino corrida para alta velocidade. E aí, o que eu faço? Putz, se eu treino para alta velocidade é diferente daquele corredor maratonista. Então, ao mesmo tempo que esse corredor maratonista tem um tipo de treino, o corredor de alta velocidade tem outro tipo de treino. Não adianta se eu quero ser um corredor de alta velocidade, treinar à distância. Porque o que eu quero como treinador como corredor de alta velocidade? Eu quero diminuir o tempo de corrida. Eu quero correr o mais rápido possível em menos tempo. Eu não quero correr distância. Mas as duas são formas de corrida, tá? Só que o que vai mudar vai ser a estratégia. E é mais ou menos isso com o vestibular. Você tem ali FUVEST, você tem Unesp, você tem Unicamp, são tudo vestibulares. Só que a estratégia vai ser diferente. A prova da Unicamp é de um jeito, a prova da FUVEST é de outro jeito, a prova da Unesp é de outro jeito, a prova do Enem é de outro jeito. Então, assim, se você quer de fato ter uma alta performance, você tem que escolher. Você tem que se dedicar a um. Nada vai te impedir de fazer os outros e ter uma performance legal nos outros também. Mas se você, a partir do momento que você tem essa clareza de falar, putz, eu quero essa universidade, então aí sim você vai ter uma alta performance nisso, porque você vai estar focando naquilo, beleza? Então esse é um primeiro passo assim para você ter uma metodologia de estudo mais eficiente. Você ter a clareza de realmente resolver as questões durante esses 100 dias. Se você quer a FUVEST, resolve as questões da FUVEST. Não perde tempo com questão de outro lugar. Milton, eu achei uma questão muito boa aqui, que vai ser legal para de repente eu revisar alguma matéria. Beleza, mas foca nas questões que de fato são da banca que você está prestando, da FUVEST no nosso caso aqui, que a gente está falando dela. Beleza? Outra coisa, a gente tem 100 dias para a prova. E eu falei aqui para vocês que com uma metodologia legal é você resolver as questões.
Onde que você vai achar questões da FUVEST? Nas provas da FUVEST, tá? Bom, se eu vou achar questões da FUVEST nas provas da FUVEST, por que que eu não resolvo a maior quantidade de provas da FUVEST possíveis? Qual que é a minha dica para vocês? Durante esses 100 dias, cara, faz as 10 últimas provas anteriores da FUVEST. Pega, sei lá, tipo, um final de semana, todo domingo faz um simulado aí, resolve uma prova da FUVEST. Ou, sei lá, pega durante uma semana, fala, ó, durante essa semana eu tenho que resolver todas as questões da prova da FUVEST durante essa semana. E aí você divide lá, tem 90 questões, vou dividir tanto, vou fazer tanto por cada dia e tal, que no final eu vou conseguir resolver 10 provas ao final de 100 dias. Então, assim, tenha isso como um desafio para você. Eu estou te propondo esse desafio. Resolva as 10 últimas provas da FUVEST até o dia da prova. O que vai acontecer quando você fizer isso? Vai acontecer duas coisas. Primeiro, que você vai estar dando o primeiro passo de tirar o medo desse monstro da FUVEST, que a FUVEST é uma prova difícil. A partir do momento que você resolver a prova da FUVEST, você vai ver que ela não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você vai ver que as questões, elas se repetem muito. E você vai pegar a essência da questão. Você vai pegar o jeito de resolver a questão. Você vai pegar o perfil de aluno que a FUVEST procura. Entendeu? E você vai se adequando isso na sua rotina. Você vai desenvolver o hábito de fato, resolver questões no padrão da FUVEST, com a estratégia que a FUVEST gostaria que você empregasse. Entendeu? Então, Milton, é difícil, vai ser difícil eu resolver aí 10 provas no decorrer desses 100 dias? Cara, vai ser difícil, não vou falar para você que vai ser fácil, não. Porque para você resolver 10 provas, você vai ter que criar um hábito. E criar hábito é complicado. Existem, assim, todo mundo tem algum tipo de hábito. Tem gente que rói unha. E, para você roer unha, chega a ser doloroso. Imagina, tipo, se eu quisesse começar a criar o hábito de roer unha agora, putz, ia ser horroroso. Eu não gosto de colocar o dedo na boca, eu tenho nojo, eu ia provavelmente, tipo, roer a unha, eu ia me machucar, ia machucar meu dedo, ia machucar minha boca, sei lá. Então, assim, seria doloroso. Mas se eu ficasse fazendo isso todo dia, ia se desenvolver um hábito. Tanto é que tem muita gente aí que desenvolve esse hábito, beleza? Então, assim, desenvolver um hábito, ele não é fácil, ele não é simples, mas Agora, pergunta para a pessoa que já desenvolveu o hábito de roer unha se ela sequer percebe quando ela está roendo. Ela nem sequer percebe. Por quê? Porque depois que você desenvolve aquele hábito, a energia gasta para você fazer aquela atividade, ela se torna muito reduzida. E esse que é o legal do hábito. A partir do momento que você tem aquilo como hábito, quando você vê, você está fazendo aquilo de forma automática. A energia que você gasta para fazer aquilo, para desempenhar aquela tarefa, é muito baixa. No começo ela vai ser muito alta, vai ser muito difícil, mas com o passar do tempo ela vai diminuindo, até que você ganha a produtividade. Aquilo que a gente fala que a energia gasta para fazer uma tarefa, ela é menor do que o resultado que ela vai te proporcionar. Beleza? Então é muito importante essa questão aí de ter isso como um hábito. Então, assim, cara, vai ser maçante, vai ser difícil, mas faça. Vai ser muito importante para você. Ok? A questão também, falei do simulado, cara, tenha isso, assim, faça nos finais de semana, tenha isso como um simulado para você. Por quê? Porque isso vai te proporcionar a percepção das questões. 80% da FUVEST ela é composta por assim, questões que têm a mesma essência, questões que são realmente muito parecidas na essência, na temática, na construção da pergunta. E se você pega, cara, você vai resolver. Imagina que você resolveu 10 provas da FUVEST no decorrer desses 100 dias. Você resolveu 900 questões. Imagina, você vai fazer a prova com quase 1000 questões já resolvidas daquela banca, daquela prova. Então você vai já com uma bagagem muito, muito, mas muito boa para resolver aquela prova.
E quando eu falo isso, eu falo principalmente na questão de mentalidade. Porque o que acontece? As pessoas elas vão elas vão para a prova já com aquele medo, com aquela angústia de tipo, nossa, vai estar muito difícil, eu não sei como é que vai funcionar, a parte da inteligência emocional que eu sempre falo. Agora, imagina que você está indo fazer uma prova, que você já resolveu quase 1000 questões daquela prova antes. Você vai com uma leveza de espírito que você é inexplicável, cara. Por quê? Porque você já está preparado. Então você vai resolver, você vai com uma mentalidade muito diferente. Existe muita gente que é inteligente, que é dedicado, mas que não passa. Por quê? Porque ele não estava preparado para a prova, porque ele não estudou o suficiente? Não, mas simplesmente porque ele não desenvolveu essa bagagem de se sentir preparado naquele momento, para aquela ocasião. Ele não desenvolveu a inteligência emocional suficiente para, na hora que chegar naquela prova, ele falar: putz, eu fiz todas as coisas necessárias e suficientes para eu alcançar a nota que eu quero, para eu alcançar o meu objetivo durante essa prova. E aí o que acontece? Quando ele chega lá desesperado, achando que a prova vai ser um bicho de 7 cabeças, achando que ele não vai conseguir, de fato ele não consegue. Por quê? Porque, tipo, a mesma energia que você gasta para falar que não consegue é a mesma energia que você gasta para falar que consegue. A diferença vai estar na sua percepção. Então, a sua percepção ela vai ser muito mais positiva se você tiver uma bagagem antes. Qual que vai ser essa bagagem? O que vai te dar essa segurança? A quantidade de exercícios que você fez daquela prova. Você vai falar, putz, eu fiz quase 1000 exercícios dessa prova aqui. Não é possível que eu não vou saber nada. É impossível. Eu sei como que ela é. Eu sei o que ela vai me perguntar. Então isso vai te dar um conforto na hora de realizar a prova que assim, que nenhuma outra coisa vai te proporcionar. Isso vai ser muito importante para sua mentalidade, beleza? Durante esse período que você vai resolver muitos exercícios, você vai ter o que a gente chama de percepção dos exercícios essenciais. E aí o que você faz? Você pega esses exercícios essenciais. A partir do momento que você resolver muitos exercícios, você vai ter a percepção dos exercícios base, né, das questões base, que são as melhores questões, são aquelas questões que vão te proporcionar, sabe o quê? A revisão de uma matéria. É aquela questão que a hora que você resolve, você fala, putz, nossa, eu revisei tanta matéria com essa questão, que essa questão é muito boa. E aí o que você vai fazer? Você vai abrir um arquivo no Word, você vai pegar essas questões principais, e você vai salvar elas num arquivo do Word. Você cria lá um arquivo, escreve lá, questões essenciais da FUVEST. E aí toda vez que você se deparar com uma questão muito bacana, com uma questão que você fala, nossa, essa questão me faz assim, fazer uma revisão da matéria, essa questão é muito bacana para mim, coloca ela lá no arquivo de questões essenciais. E aí você vai fazer uma base de questões no decorrer de 900 questões que você ver durante esse período, você vai ter lá uma série de questões que você vai gostar, que você vai chamar de questões essenciais, que vão ser importantes para você fazer o quê? A revisão da matéria. E aí você arquiva essas questões. O que você vai fazer depois? Com essas questões essenciais, você vai criar um simulado para você mesmo. Você vai pegar essas questões, se tiver muita questão, você seleciona lá quais são de fato as melhores e tal, e faz um simulado para você mesmo com base nessas questões. Faltando 30 dias para a prova. E aí, a partir do resultado desse simulado, você vai ver as questões que você acertou, as questões que você errou, e nas questões que você errou, você vai ter a oportunidade de revisar aquele ponto que está fraco em você. Então, por isso que ela vai ser muito importante. Ao mesmo tempo que você vai estar revisando ela, você vai estar revisando a matéria dela. Então, faça isso. 30 dias antes da prova, você mesmo vai montar o seu simulado com as questões essenciais da FUVEST e aquelas questões que vão que vão te proporcionar a revisão da matéria. Resolveu aquilo lá, vê as questões que você acertou, as questões que você errou, as que você teve mais dificuldade, as que você chutou, e a partir daquilo,
você fala, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu tenho que revisar de novo. E aí você vai ter aí uma análise muito bacana para a hora que de fato você chegar na FUVEST, na prova, você revisou tudo que você tinha dificuldade, você conseguiu dar atenção para as matérias principais que eram importantes para você naquele momento. Como que eu escolho essas questões? É o que eu falei para vocês. Quando você for fazer alguma questão, quando você resolve alguma questão, você vai se deparar com alguma questão que você vai falar, putz, essa questão ela é muito abrangente em vários temas e ela tipo me proporciona na hora que eu vou resolver ela me proporciona a visão de vários temas ao mesmo tempo. E ela não só me proporciona a revisão de vários temas ao mesmo tempo, como ela me obriga a fazer uma revisão desses temas. Essas são as questões que você tem que revisar, que você tem que armazenar, beleza? Parte de redação. Ó, agora é a hora. Redação, se você desleixou aí durante esse período da redação, agora é a hora. A gente não pode deixar para depois essa parte da redação, tanto quanto a parte de questões abertas para a segunda fase. Você tem que reservar durante a sua semana um período para você estudar questões abertas e um período para você fazer redação. Eu sugiro, uma vez por semana, resolver questões abertas, uma vez por semana fazer redação, beleza? Então, Milton, eu vou começar fazendo uma redação nota 10? Não, você não vai começar fazendo uma redação nota 10. Mas, assim, você tem que começar. Se você tem muita dificuldade, você tem que, sei lá, inventa lá um método que se encaixa melhor para você, um estilo de redação que se encaixa melhor para você, estuda bastante sobre o tema, se você tem bastante dificuldade, conversa com seus professores de redação. Isso assim, vai ser... Eu digo que a redação ela assim, um dos pontos cruciais para a sua aprovação na segunda fase. Então você tem que dar muita atenção desde agora, beleza? Agora é a hora, faltando 100 dias, se você começar agora, faz um acompanhamento, uma redação por semana, vai otimizando isso a cada semana, na hora que você chegar na segunda fase, está garantido, beleza? Milton, uma dica aí para eu otimizar minha redação. Cara, pega o principal, assim, os principais jornais assim, de veiculação nacional, Estadão, Folha de São Paulo e tal, lê a primeira página. A primeira página vai estar vai não só te informar, mas como ela vai te dar uma noção de construção de texto que você vai ficar surpreendido no decorrer das suas redações com as técnicas que você pode empregar a partir da leitura do jornal. Outra coisa, leia colunas de jornal também, porque no final a coluna de jornal ela é uma dissertação. E ela é uma dissertação argumentativa, né? Como a FUVEST cobra. Então, assim, você vai conseguir absorver técnicas dentro da leitura desses colunistas que vai ser, assim, muito bacana para você desenvolver a questão da habilidade de argumentação, ok? Então, fica essas duas dicas aí para você conseguir dar seus primeiros passos aí rumo à nota 10. E para a gente encerrar, uma das coisas mais importantes que eu considero assim, cara, não adianta nada você ter uma rotina de estudos, você tem lá uma rotina produtiva, só que você não cuida do seu corpo. Porque no final, a nossa mente, isso aqui, ó, esse nosso corpo, ele é o veículo, ele é a base para a nossa mente. E se isso aqui não tá legal, isso aqui não vai estar também. Eles são uma coisa só, eles andam juntos, ok? Cara, você tem que inserir dentro da sua rotina, e eu falo isso não é para você em termos de estética, para você ficar bonito esteticamente, sei lá, não tem nada a ver com isso. Porque, sabe, se você for sedentário, você não vai conseguir ficar sentado com a bunda na cadeira 12 horas por dia para estudar. Você não vai conseguir, numa hora da prova, ficar lá 5 horas sentado confortavelmente para resolver uma prova. Se você for sedentário, você não vai conseguir pegar, você não vai ter, de fato, um desempenho na hora do estudo que seja satisfatório para você. Então, isso vai ser muito importante. Esse vai ser um diferencial. Então, tenha isso em mente, entendeu? Isso aqui é o nosso veículo. E se você não cuidar desse nosso veículo, a sua mente não vai ficar boa também. Beleza? Então, dê muita atenção
a questão da saúde. Ah, Milton, o que eu faço? Cara, cria uma rotina de exercício físico. Eu não sou nenhum personal trainer para te falar assim, ou um professor de educação física para te falar, ó, o que você tem que fazer e tal. Mas procura alguém que possa te ajudar, procura um médico e tal, porque e tenta inserir na sua rotina essa questão da atividade física. Se você não tem, né? Se você tem, beleza. Mas se você não tem, saiba que isso é importante. Cara, você tem que ter condicionamento físico para ficar sentado estudando. Se você não tem condicionamento físico para ficar sentado estudando, você não consegue, você fica desconfortável. A partir do momento, depois que passa 1 hora, você já fica, sabe, doendo na cadeira e tal, não tá legal, você não dorme bem. Então, cria essa mentalidade que você cuidar do seu corpo é importante, tá? Você ter uma rotina de exercícios físicos, você ter essa questão de hora que você chegar na prova, você não só está mentalmente saudável, mas você está fisicamente saudável, isso vai te proporcionar também uma performance muito melhor nos estudos. Beleza? Meus queridos, esse foi mais um Passeicast. Muito obrigado a quem nos acompanhou, a quem vai nos acompanhar. Espero que as dicas possam ser muito satisfatórias aí para vocês terem de fato o alcance no objetivo, que é passar na melhor universidade da América Latina. E cara, a hora que você passa, vale a pena. Beleza? Eu posso te falar que a melhor coisa do mundo é a hora que você tá passando assim, a hora que você tá entrando na universidade, você vê lá USP e você sente uma satisfação interna de tipo, nossa, eu consegui. Toda aquela minha dedicação, todo aquele meu esforço não foi em vão, foi realmente recompensado. E isso não tem preço, cara. Então, tudo isso que eu falei, vai ser fácil de fazer? Não, não vai ser fácil de fazer. Mas a partir do momento que você faz e consegue realizar aquilo que você sonha, cara, vale muito a pena. Isso aí você vai ver que vai ser fichinha perto da realização que você vai alcançar. Beleza? Obrigado, pessoal que nos acompanhou. Vejo vocês no próximo Passeicast, o podcast de quem já passou para quem ainda vai passar. Valeu! Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.